Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Tarsila, diretora de marketing e mídias sociais da Tachyon, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos na Fórmula 1, que é a importância da estratégia. E assim, gente, eu tô com a minha colinha aqui, ó, então eu vou ler mais ou menos. Eu não vou ler, mas eu vou usar pra me direcionar pra todo o andamento desse vídeo ficar certo. E assim, quando eu não entendia de Fórmula 1, quando eu não conhecia todo esse mundo, eu subestimava quão envolvente que é. Porque eu via sempre quase os mesmos pilotos lutando pelo primeiro e pelo segundo lugar. Eles sempre estavam nos mesmos carros, e eles sempre estavam dando volta na mesma pista. Eu ficava, qual que é a graça disso? Qual que é a graça? Mas, assim, cada posição no grid tem uma luta. São milhões de dólares envolvidos em cada um deles. E é muito legal de pensar nisso. Porque um pit stop, uma chuva, uma ultrapassagem, uma batida pode mudar totalmente a direção de um torneio. Isso aconteceu várias vezes, não foi só uma vez que uma coisa assim, uma condição externa direcionou todo o futuro de um piloto, que mudou o destino do campeonato, tanto dos pilotos quanto das construtoras, viu? Então eu vou trazer agora esses momentos que não dependiam nem do piloto, muito menos do carro, mas de condições externas, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar aconteceu em 2008 em Interlagos. Acho que só de falar isso alguns já sabem o que é, que foi entre Felipe Massa e Lewis Hamilton. O que aconteceu foi que o título estava entre esses dois, e se o Massa ganhasse e o Hamilton ficasse depois do sexto lugar, ou seja, se ele não ficasse em quinto, quarto, terceiro, primeiro ou segundo, o título era do Massa. Mas se o Massa, mesmo ganhando, e o Hamilton terminasse nesses 5 primeiros lugares, era do Lewis Hamilton. E assim, o que aconteceu, resumidamente, foi que o Massa ganhou a corrida, mas no finalzinho teve uma chuva e o Vettel, como ele estava no carro da Red Bull, que aquele ano corria bem melhor na chuva por causa da aerodinâmica, ele conseguiu ultrapassar o Hamilton, deixando ele no sexto lugar. E o que acontecia se ele ficasse em sexto lugar? Sim, o título era do Felipe Massa. Então foi assim até o finalzinho da corrida, com o Hamilton em sexto, o Vettel em quinto e um piloto chamado, deixa eu ver aqui, Timo Guck em quarto lugar. Esse piloto, Timo Guck, ele não tinha colocado o pneu de chuva, então ele não tava com esse pneu de chuva, podendo ocorrer complicações, já que tava chovendo, né? Não era igual hoje, que é tão difícil de correr com o pneu normal na chuva, mas ainda tinha umas complicações que ocorriam. Só que faltavam só 3 voltas, então ele falou, tá bom, então vamos com esse pneu mesmo, porque vamos arriscar. Então o que aconteceu? Tava nessa ambientação com o Hamilton, aí tava o Vettel e tava o Timo, e na última curva, o Timo Guck bateu o carro. Ele bateu. Então, o Hamilton acabou indo de sexto para quinto lugar e o Vettel em quarto, fazendo com que Massa perdesse o título. Por causa da batida, por causa da chuva. Cara, é tantas condiçõezinhas que se o Hamilton ele tivesse menos pontos durante toda aquela temporada, sei lá, ele ganhasse menos uma colocação em uma corrida, podia ter mudado. Então é muito não garantido. Você vê, tudo pode mudar. E o Massa não tendo ganhado aquela corrida, foram milhões de dólares que não foram para Ferrari, e sim para McLaren, né, que era o time do Hamilton. E falando no Hamilton, esse foi o primeiro título dele. Era em 2008, foi o primeiro título dos 7 dele. Agora, para um acontecimento bem mais recente, aconteceu em 2021, na última corrida, ou seja, Abu Dhabi, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Durante toda a temporada de 2021, foi muito legal de acompanhar a rivalidade entre o Verstappen e o Hamilton. Foram muitas corridas que, por um pouquinho um ganha e por um pouquinho o outro perde. E chegou no momento que na última corrida não estava decidido o título e estava entre esses dois. Será que Hamilton ia ganhar o 8º título ou Verstappen ia ganhar o seu primeiro? E assim, tanto a Mercedes quanto a Red Bull em 2021 mostraram perfeccionismo em todos os quesitos da Fórmula 1, desde pit stop, estratégia, nos pilotos, nos carros. Então foi de altíssimo nível.
E nessa última corrida, existiu uma polêmica bem grande se ela foi justa ou não. Se toda aquela decisão da FIA na última volta tinha sido justa ou se ela tinha ajudado a Red Bull. E assim, na minha opinião, foi muito justo sim o Verstappen ter ganhado. Muita gente fica falando, ah, mas a FIA ajudou a Red Bull naquela última corrida, naquela última curva. E na minha opinião, teve muitos momentos que a FIA, ela teve decisões que ajudaram, não ajudaram, mas fizeram como que a Mercedes saísse na frente. E só naquela foi mais pro lado da Red Bull. E muita gente não consegue aceitar isso, né? Mas tudo bem, faz parte do esporte. E vamos falar agora da estratégia da Red Bull naquela corrida, que foi muito boa. Porque teve um momento que o Verstappen ele foi um pouco para trás e ficou na frente o Checo Pérez, que é o colega de time dele. Então ficou Checo Pérez, Lewis Hamilton e depois de um momento veio o Verstappen para ficar em terceiro. E enquanto o Verstappen não chegava em terceiro, ele estava mais atrás no grid, o Checo, ele segurou o Lewis Hamilton para que ele não tivesse muita distância do Verstappen. E essa estratégia foi porque, nossa, o Checo Pérez, ele foi ótimo naquela corrida. Ótimo, 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 ótimo. Eu adoro assistir ela, vale a pena reassistir. Tá, agora pra falar desse, tô no pique, porque vamos falar da Ferrari, né? Deixa eu amarrar minha bandeira aqui, porque agora a gente vai falar sobre um assunto sério, assunto sério. Ó, falar desse assunto me estressa, mas tifose não tem paz. Ferrari versus Ferrari em Mônaco 2022. 2022, a Ferrari nos mostrou que ela gosta de se auto-sabotar. Porque não tem que brigar com a Red Bull, tem que brigar contra si mesmo. A Ferrari é um gênio na auto-sabotagem. E eu posso falar isso porque eu sou fã da Ferrari, tá? Quem não é, não pode falar. Eu tô no meu lugar de fala. Brincadeiras à parte, mas o que aconteceu foi que em Mônaco, a Ferrari, ela estava indo para uma dobradinha, quase chegando lá, com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo. Só que as condições eram as seguintes. Em Mônaco estava chovendo muito durante todo aquele final de semana. E no final da corrida estava parando de chover. Então os pilotos, eles estavam trocando do pneu de chuva para o pneu médio. Então eles chamaram Carlos Sainz, vem aqui fazer pit, vamos mudar pro pneu médio. Aí o Carlos pegou e falou, não quero, vou ficar nessa e depois a gente muda pro normal. Eles ficaram lá insistindo, vem Carlos, vem Carlos, vem Carlos, beleza. Mas eles não levaram o Carlos naquele momento pro pit e me esqueceram de chamar o Charles pro pit do pneu médio. Então quando eles convenceram o Carlos, vamos fazer o pit. Beleza, tô indo pro pit. Tá, daí eles chamaram no mesmo tempo, Charles, pit. Tô indo, beleza. Aí foram ao mesmo tempo, Carlos e Charles fazer o pit stop. Só que nesse momento já não precisava mais de pneu médio. Eles já podiam colocar o pneu normal. Só que eles não colocaram, porque eles tiveram um problema na estratégia. E isso fez com que o Carlos Sainz ficasse em segundo e o Charles, que estava liderando todas as voltas, em quarto. Foi em quarto lugar. Foi bem traumatizante, posso dizer, porque, assim, não é a primeira vez que a Ferrari deixa um piloto na mão por falta de estratégia, né? Aí, logo depois de Mônaco, já vi o Baku e me dá 2 DNF, né, Ferrari? Ai, são dias de luta, né? Então, a gente vê quão importante é a estratégia. Não basta só um piloto bom que consegue fazer pole position, mas não ganha. E não basta também só um carro rápido. A estratégia é chave nesses momentos, né? Né, Mattia Binotto? Vamos melhorar um pouco? Tirar agora minha bandeira, porque a gente vai voltar para outro assunto. Pera aí. Beleza, vamos falar agora de das minhas corridas favoritas de todos os tempos, que é Monza 2020, que foi onde o Pierre Gasly ganhou. Em Monza, em 2020, o que aconteceu foi assim. O Pierre, ele lá pela volta 20, ele fez um pit stop e trocou de pneu. E na volta 23, se eu não me engano, mas logo depois, veio um safety car. Então, fechou a pit lane, ninguém podia fazer pit stop durante as voltas com o safety car. Então, só ele estava com o pneu novo. E logo depois
que o safety car saiu, todo mundo foi fazer pit stop. E ele que tava, sei lá, em 15, foi pra primeiro não, ele foi pra terceiro, só que só tava na frente dele o Lance Stroll, que ainda precisava fazer pit, e o Lewis Hamilton, que tinha entrado na pit lane enquanto tava fechada. E nisso ele ganhou 10 segundos de pênalti, perdendo a P1 pro Pierre Gasly, que acabou ganhando aquela corrida em 2020 por uma estratégia muito bem realizada e um pouquinho de sorte, né, por aquele safety car aparecer na hora certa, no momento certo. Amamos Pierre Gasly ganhando as corridas. Só que é bem mais difícil, porque mesmo o Pierre sendo um ótimo piloto, é mais difícil já que ele dirige um carro de uma equipe mediana, né, da AlphaTauri. E, na minha opinião, Pierre Gasly merece muito mais. Eu acho que se ele fosse para uma equipe que tem um carro competitivo, ele seria um Miss Consistência, igual o George Russell. Então, gente, eu acho que foi isso. Eu consegui mostrar pra vocês qual que é a importância da estratégia, né, Ferrari? A importância que uma chuva pode ter, ou que um pit stop pode ter, e como é dinâmico na Fórmula 1. Não é só um monte de carro rodando na mesma pista. É bem divertido. Assistam Fórmula 1. Esse é o que eu trago pra vocês. Então, deem like, comentem nesse vídeo se vocês gostaram do conteúdo. E, eu vou deixar aqui no card. Não, deixei desse lado. Enfim, eu vou deixar no card algumas das corridas que eu mencionei aqui, porque vale a pena ver de novo. São corridas icônicas, né? Então, se inscrevam no canal, gente. Um beijo e até logo!